Galera, hoje eu vou fazer a resenha crítica do filme X-Men, Confronto Final, de Brett Ratner. Muitas pessoas detestaram esse filme e até atribuíram a culpa disso à ausência de Bryan Singer, que já tinha feito os dois filmes anteriores, X-Men, o filme X-Men 2. Só que nós não sabemos como teria sido o X-Men 3 nas mãos de Singer. Até porque temos vários casos de filmes em séries ou franquias em que o mesmo diretor rodou os 3 primeiros ou 4 primeiros filmes e só prestaram o primeiro e o segundo do mesmo jeito. Então eu digo e repito que nós não sabemos como teria sido X-Men 3 pelas mãos de Singer. Embora nós saibamos que pelo menos ele não ia usar a saga da cura, porque isso foi ideia de Brett Ratner, misturar a saga da cura com a saga da Fênix Negra. Acontecem algumas coisas em torno dessa contratação de Brett Ratner. Vocês sabem que Bryan Singer estava negociando para fazer X-Men 3, mas de última hora pulou fora para fazer Superman no Retorno, um filme que não é fiel às histórias em quadrinhos, nem a muitas das animações clássicas, não tem cenas de pancadaria como Super-Homem socando os vilões, e ainda por cima, esse outro filme, Superman no Retorno, copia descaradamente Superman o filme, Superman 2 A Aventura Continua e Superman 2 A Aventura Continua, versão de Richard Donner. Embora isso não venha ao caso, fica para outro filme, Resenha Crítica de Superman o Retorno. Tem gente que acha que a Fox Film, que era responsável pelo universo X-Men da Fox, na época deveria ter esperado Singer acabar de trabalhar em Superman no Retorno. Mas acontece que a Fox Film não tinha nenhum filme de super-heróis para poder lançar no verão americano de 2006, lá em X-Men 3. E também os atores principais já tinham assinado para uma trilogia, então ele já tinha outros projetos em mente antes de Bryan Singer pular fora definitivamente de X-Men 3. Singer disse que faria X-Men 3 após concluir Superman o Retorno, mas eu entendo que ele deveria ter ficado para fazer X-Men 3, pois nada custava terminar a trilogia. Acabou que o primeiro diretor a finalizar uma trilogia inteira de super-heróis, isso é, fazer trilogia inteira de super-heróis baseados em histórias em quadrinhos, foi Sam Raimi com Homem-Aranha e depois Christopher Nolan com Batman, o Cavaleiro das Trevas, o que também não vem ao caso. Continuando, confesso que eu fiquei bastante surpreso quando vi que muitos fãs desceram a lenha em X-Men Confronto Final. Eles falam, esses fãs aí, que, por exemplo, os X-Men não são doentes para precisarem ser curados e que Ratner inventou a saga da cura. Vamos por partes. Brett Ratner não inventou a saga da cura. Existe um arco de histórias em quadrinhos envolvendo os X-Men que é a saga da cura. Ele só adaptou. E também Brett Ratner não quis dizer que os X-Men sejam doentes. É só uma analogia com o mundo real, onde muitas pessoas, por serem diferentes, são acusadas de estranhas ou de doentes, por exemplo. Então, Ratner quis colocar uma lição de moral, ele realmente colocou. Quanto a dizerem que o filme diz que o Fanático seja um mutante, o filme não diz que o Fanático seja mutante, ele só não diz que não é. Além disso, o Ciclope, vivido por James Marsden, teve participação reduzida porque o ator assinou para interpretar Richard White, sobrinho de Perry White, em Superman o Retorno. Então, por conflitos de agenda e também para a Fox Film punir o ator,
Ele só aparece no filme por 10 minutos e é morto. Detalhe que James Marsden depois disse publicamente que não se arrependeu de ter trocado X-Men o confronto final por Superman o Retorno. Mas como eu disse, esse vídeo não é sobre Superman o Retorno. Continuando, eu até que concordo com as pessoas que criticam o acúmulo excessivo de mutantes no filme X-Men o confronto final. Ratner acabou não se contendo e colocando um número realmente excessivo de mutantes. Entre mentes, ele não foi o único culpado. Eu não sei até hoje porque os roteiristas de histórias em quadrinhos, ou pelo menos muitos deles, insistem em colocar 200 ou 300 membros em equipes super-heróis como os X-Men e os Vingadores. Não sei para que tantos. Eu realmente não entendo. Mas, enfim. Agora, eu digo que, pelo menos para mim, X-Men 3 foi o melhor dos três em termos de roteiro, mas eu admito que ainda prefiro X-Men 2 como adaptação. E eu também não reconheço o Hugh Jackman ou outros membros do elenco como tendo atuado mal em X-Men 3, o confronto final. Por outro lado, eu só acho que Brett Ratner não deveria ter descartado o roteiro que já estava previsto para Bryan Singer, embora Bryan Singer também tenha descartado o roteiro que estava previsto para Super-Homem ter sido feito por Brett Ratner, mas isso ainda não vem ao caso. X-Men Confronto Final, para mim, assim, é um filme excelente, mas eu realmente não concordo que Brett Ratner precisasse ter entupido o longa de mutantes. Embora, como eu já tenha dito, a culpa foi também de quem inventou de colocar 200 ou 300 membros em cada uma das equipes super-heróis mais populares. Então, Brett Ratner não foi o único culpado, certo? Para mim foi um excelente filme, sim. Agora, eu não sei também se não tem muitos fãs que sejam excessivos em termos de exigência ou que não sejam atentos o suficiente para poderem falar tão mal desse filme. Tem gente que fala que a personalidade dos mutantes foi alterada e essas pessoas falam que ficaram indignadas. Eu não entendo como ter mudado a personalidade assim, pelo menos não a tal ponto de caracterizar os personagens. E no mais também é como diz um amigo meu, não tem adaptação assim fiel, que eles sempre mudam algo. É verdade. Mas também não vou dizer que para mim X-Men Confronto Final seja um filme extremamente infiel assim. Ainda teve alguém que disse numa crítica ao site do Cinema que o número de avaliações verdes, que são avaliações positivas, revela que a grande maioria das pessoas não sabe absolutamente nada sobre os X-Men e que para quem gosta de efeitos visuais assim, é bom assistir Matrix. Eu me senti desrespeitado no comentário do moço que falou isso, porque o cara não tem obrigação nenhuma de gostar do filme, isso eu reconheço, mas também precisa de impor que quem não gostou, quem gostou do filme está errado, quem não viu ainda, se vir, tem de não gostar. Não concordo com isso. Mas gosto é igual a reputação, cada um possui o próprio. E finalmente eu vou dar uma avaliação 4 de 0 a 5, onde 0 é inclassificável, 1 é péssimo, 2 é ruim, 3 é regular, 4 é bom e 5
excelente. Bom, eu falei que para mim o filme foi excelente, mas uma classificação de 0 a 5 ele fica como 4, pelo meu entendimento abrangente sobre a obra em si. De qualquer forma, como o Brett Ratner foi bastante criticado, julgado, até perseguido pela sua visão de X-Men 3, o filme seguinte foi X-Men Origins Wolverine, um prelúdio e spin-off derivação, e não contou com Brett Ratner na direção. Bom, é isso. Vou ficando por aqui. Bastante agradecido a todos que me prestigiam, me recepcionam aqui no canal. E é isso. Abraços, galera. Revisão de texto. Sávio Cristi, eu mesmo. Abração e até a próxima oportunidade.